Imagina um rei, jovem, brilhante, e destinado a governar um dos tronos mais sagrados da cristandade. Balduíno IV nasceu em 1161, em meio ao calor das cruzadas e ao fervor religioso que dominava o reino de Jerusalém. Filho do rei Amalrico e da rainha Agnes de Courtenay, Balduíno era herdeiro de um trono sagrado e cercado por conflitos constantes entre cristãos, muçulmanos e interesses políticos vindos da Europa. Desde cedo, era uma criança inteligente, curiosa e obstinada. Mas havia algo estranho. Certo dia, durante as aulas com seu tutor, o arcebispo e cronista Guillaume de Tyr, o jovem príncipe brincava com outros colegas quando notaram que ele não reagia à dor, podiam beliscá-lo ou arranhá-lo em certas partes do braço, e ele permanecia indiferente. Guillaume, homem culto e observador, percebeu que aquilo não era um simples descuido infantil. Com o tempo, os sinais se tornaram mais evidentes, feridas que não cicatrizavam, perda de sensibilidade em partes do corpo, e o avanço silencioso de uma enfermidade temida por todos. Após consultas e observações, a suspeita foi confirmada: Balduíno sofria de lepra, uma doença que, na época, era vista não apenas como uma sentença de morte, mas como um castigo divino. A lepra não causava apenas dor física. Ela trazia o estigma do abandono, a exclusão social e o medo. Os leprosos eram comumente expulsos das cidades, obrigados a viver em colônias isoladas, cobertos por sinos ou sinais que alertassem sua presença. Para um príncipe, herdeiro do trono de Jerusalém, aquilo era um fardo quase inimaginável, mas Balduíno não se entregou. Mesmo diante de um futuro sombrio, ele manteve a mente afiada, estudando política, religião e estratégias de guerra. A doença poderia corroer seu corpo, mas não conseguiu dobrar seu espírito. E quando chegou a hora de assumir a coroa, Jerusalém descobriu que o jovem leproso tinha algo que poucos reis possuíam: uma coragem inabalável diante do destino. Apesar da doença, Balduíno foi coroado rei de Jerusalém em 1174, aos apenas 13 anos de idade. Era jovem demais para governar sozinho, mas desde os primeiros momentos no trono, demonstrou uma maturidade surpreendente. Inteligente, estrategista e profundamente consciente da responsabilidade que carregava, Balduíno rapidamente deixou claro que não seria um monarca decorativo. A lepra avançava silenciosamente, deformando seu corpo e limitando seus movimentos, mas não sua mente. Enquanto muitos esperavam que ele fosse apenas uma figura simbólica, controlada pelos nobres ou regentes, Balduíno mostrou que sua liderança não dependia da força física. Com firmeza e lucidez, começou a tomar decisões por conta própria, desafiando inclusive as intrigas internas que ameaçavam a estabilidade do reino. Foi durante esse período que surgiu um dos maiores desafios ao seu governo: o avanço de Saladino, o carismático e poderoso sultão do Egito e da Síria. Determinado a reconquistar Jerusalém para o Islã, Saladino liderava um exército forte e numeroso, enquanto Balduíno contava com forças limitadas, muitas vezes divididas por disputas políticas internas. Mas em 1177, Balduíno protagonizou um feito que entraria para a história: a Batalha de Montgird. Saladino havia invadido o território do reino, marchando confiante rumo a Jerusalém. Balduíno, gravemente debilitado, com apenas cerca de 16 anos, reuniu um pequeno exército, composto por cavaleiros templários e forças locais. Contra todas as probabilidades, enfrentaram um exército muçulmano muito superior em número. O rei foi levado ao campo de batalha em uma liteira, seu corpo já parcialmente paralisado e coberto pelas marcas da lepra. Ainda assim, sua presença era mais poderosa do que qualquer arma. Os soldados o viam como um símbolo de fé, resistência e sacrifício. Dizem que, ao erguer a relíquia da Santa Cruz diante de seus homens, Balduíno inspirou uma fúria sagrada que virou o rumo da batalha. No exército de Saladino foi derrotado de forma humilhante, e o jovem rei leproso tornou-se uma lenda viva. A vitória em Montgird não apenas salvou Jerusalém, mas também reforçou o respeito e a admiração que Balduíno havia conquistado entre cristãos e até mesmo entre alguns adversários muçulmanos. Ele provava, mais uma vez, que a verdadeira força de um rei não estava no corpo, mas na alma e na coragem diante do impossível. Com o passar dos anos, a lepra de Balduíno IV avançou de forma implacável. O jovem rei, que havia desafiado um império, agora travava uma batalha silenciosa contra seu próprio corpo. A doença o cegou, imobilizou seus membros e o deixou cada vez mais dependente dos poucos que ainda lhe eram leais. Mesmo assim, sua mente continuava lúcida, atenta às ameaças internas e externas que cercavam o reino de Jerusalém. Incapaz de governar diretamente, Balduíno nomeou regentes, entre eles seu cunhado Guy de Lusignan, na esperança de garantir a continuidade e a estabilidade do trono. Mas as disputas entre nobres, os jogos de ambição e as alianças frágeis tornaram-se um campo minado.
Balduíno, mesmo à beira da morte, ainda tentava agir com prudência, chegou a deserdar Gai temporariamente ao perceber que ele poderia ser uma ameaça ao equilíbrio do reino. A luta não era mais no campo de batalha, mas nos corredores do palácio e nos salões das decisões. Balduíno fazia o possível para evitar que o reino de Jerusalém caísse no caos após sua morte. Mandou coroar seu sobrinho ainda criança, Balduíno V, como seu rei, numa tentativa de impedir que o trono caísse nas mãos erradas. Mas seu corpo já não suportava mais. O rei que enfrentara Saladino, que liderara tropas mesmo doente, que se recusara a ser vencido pela lepra, morreu jovem, com apenas 24 anos, no ano de 1185. Seu corpo foi sepultado com honras na Igreja do Santo Sepulcro, no coração de Jerusalém, a cidade sagrada que ele jurou proteger até o fim. Ali repousa não apenas um rei, mas uma lenda. Um símbolo de coragem, sacrifício e dignidade diante da dor e da morte. Balduíno IV ficou para a história como o rei leproso, não por sua doença, mas pela forma como a enfrentou. Ele se tornou um símbolo de força, dignidade e liderança diante da adversidade, governando com sabedoria mesmo quando seu corpo já não obedecia. Em uma época marcada por guerras santas, traições e ambição, Balduíno foi uma rara exceção, um rei jovem, enfermo, mas profundamente ético e comprometido com a paz e a sobrevivência de seu povo. Seu reinado foi o último período de relativa estabilidade no reino de Jerusalém. Com sua morte, as disputas internas se intensificaram e a liderança caiu em mãos menos preparadas. Apenas 2 anos depois, em 1187, a cidade sagrada foi conquistada por Saladino, marcando o fim de uma era. No imaginário popular, Balduíno ganhou ainda mais destaque após sua representação no cinema, especialmente no filme Cruzada, Kingdom of Heaven, 2005, dirigido por Ridley Scott. Interpretado por Edward Norton, o rei aparece envolto em uma misteriosa máscara de prata, escondendo as marcas da lepra. Embora esse elemento seja uma licença artística, ele serve como uma poderosa metáfora visual. A máscara não esconde a fraqueza, mas revela a nobreza de um homem que carregava em silêncio o peso de um reino e de uma dor incurável. Balduíno IV não foi apenas um rei com uma doença. Foi um rei que, mesmo morrendo pouco a pouco, jamais deixou de lutar pela vida, pela justiça e por Jerusalém. Balduíno IV poderia ter sido lembrado apenas como um jovem rei marcado pela tragédia. Mas escolheu ser lembrado pela coragem. Ele governou com sabedoria quando seu corpo falhava, enfrentou exércitos quando mal podia se levantar. E, acima de tudo, enfrentou o destino com dignidade.